Hoje deu ruim. Vem cá que eu vou explicar. Ô, paz do Senhor a todos. Hoje eu fui ministrar a palavra de oferta na célula. E eu consegui, cara, esquecer tudo, bicho. Tudinho. Tudo não, que eu comecei lá, fui falando e tal. Chegou no momento lá que eu tava falando e pum, sumiu da minha mente. Eu não sabia mais o que falar. E eu tentava puxar, eu não conseguia. Eu tentava e eu não conseguia. Rapaz, mas graças a Deus, a Lida, que é a Carol, conseguiu, né, dar continuação no que eu tava falando. Eu tava falando sobre Mateus capítulo 25, versículo 21, que diz, versículo 21, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos, para administrar, entrar e participar da alegria do teu Senhor. Só que eu tava usando a outra Bíblia que eu tenho, que é essa daqui. Aí, que essa daqui é de estudo, aí ela tem... explica melhor, eu consigo entender melhor. Aí lá eu ia falar que a gente temos que ofertar ao Senhor com o nosso coração, não com pensamento de... Cara, não tô conseguindo pregar pra... Oh, meu Deus, não tô conseguindo falar pra câmera. Ai, misericórdia. Aí eu ia falar que a gente tem que ser fiel com o Senhor, porque é muito fácil a gente ser fiel a Deus tendo muito. Porque a gente não tá passando necessidade e não tá... Tipo, né, por exemplo, nós temos um monte de coisa pra pagar, aí a gente paga tudo, aí fica por exemplo, R$ 20, por exemplo. Aí a gente chega no Senhor, Senhor, eu só tenho isso, só isso que me restou. Eu não tenho mais como lidar mais. Jesus não quer que você entre no prejuízo só para ofertar ele, sendo que você vai ficar no prejuízo. Por exemplo, você tem um boleto a pagar, não vou dizimar o Senhor, mas o boleto vai ficar, vai vencer e tal. E quem precisa do seu dinheiro é a igreja, não Deus. Deus não liga para dinheiro. Para ele pouco importa o dinheiro. Então a gente tem que ser fiel a Deus mesmo tendo pouco. Porque, por exemplo, você tem um sócio, suponhamos que você tem uma empresa, você abriu uma empresa. Você vai ter mais confiança no sócio que teve lá no começo, desde quando abriu. Porque você vai perceber que mesmo ele, desde o começo, desde que não tinha toda a estrutura, não tinha quase nada, era só vocês dois, ele foi fiel, ele esteve lá com você. É dessa mesma forma que é como Jesus fala. Porque seria muito fácil o sócio entrar quando, por exemplo, já fosse grande a empresa. Não, agora eu entro porque já está grande. Então a gente tem que ser fiel a Deus, independente do valor. Porque o que você acha que Deus se alegra mais? Uma pessoa que dá R$ 10, mas com um sentimento feliz, alegre por estar podendo dar R$ 10 para Deus, ou um cara que dá 1 milhão e pega, Senhor, pega 1 milhão aí pro Senhor aí. Jesus não precisa de dinheiro, pô. O que Deus realmente quer, Ele quer ver o que você realmente sente ali para quando você vai dizimar ou ofertar. Você tem que estar alegre, você tem que estar feliz. E não com aquele pensamento de, eu vou ofertar aqui, mas não sei se eu oferto, será que eu oferto? Não sei, será que eu vou... se eu guardo para comprar um pastel, não sei. Não, Ele quer que você chegue... Não, Senhor, tá aqui, R$ 10. Eu quero lhe dar esses R$ 10, eu quero levar para o seu reino esses R$ 10. Aí, voltando aqui o assunto que eu tava falando, que eu esqueci. Aí eu comecei lá e eu tava falando, eu tava começando a gaguejar, eu errei falando, lendo a Bíblia. Só pra vocês terem noção que já tava complicado o negócio. Eu não sei porque eu tava tão bem, por exemplo, a Carol perguntou se eu podia dar a palavra de oferta. Moça, eu fiquei pensando demais naquilo, pensando. Eu passei aqui, pesquisei para ver aqui qual era que eu ia dar a palavra. Eu fiquei pensando como é que eu ia falar, eu falava sozinho. Fui pra academia, fiquei pensando lá, malhando, pensando. Passei até pro amigo lá da academia e eu acho que eu passei o versículo errado. Eu acho que eu falei capítulo 21, versículo 25, sendo que é capítulo 25, versículo 21. Aí depois, quando eu fui perceber que eu tinha errado, eu já tava fora da academia já. Cara, eu fiquei meio pensativo. Aí eu tava animado demais.
Tá dando uma sensação louca. Mas eu vou ver que eu vou ter que falar. Vou conversar com o pastor, porque eu sinto que eu consigo pregar, eu consigo dar uma pregação boa. Só que, sei lá, alguma coisa segura, assim, tipo, na hora do bora ver, eu não sei, eu meio que travo, perco a memória, parece. E não consigo falar. Na hora lá da célula me deu branco, eu não sabia mais o que falar. Fugiu da minha mente. Aí eu cheguei e falei, é isso, acabou. Aí a Carol foi dar continuidade. Sei que foi tenso, isso foi tenso. E eu fiquei meio um pouco mal depois, quando, né, que, sei lá, bicho. Mas eu quero melhorar pra me poder, né, servir o reino de Deus, assim, pregar e tudo mais. Pregar pra um monte de gente, milhares de gente, possível milhões. Eu vou ter que começar a tratar isso, porque, tipo, eu sinto que eu consigo. Eu sinto que eu consigo dar uma pregação boa, só que na hora do bora ver eu não sei. Tudo que eu aprendi foi por água abaixo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu pensei, tudo que eu planejei, acabou na hora lá. Foi tenso demais. Mas é isso, né? Tá de boa, porque a primeira vez que eu, se não me engano, foi na primeira vez que eu fui dar a palavra de oferta, eu gaguejei. Eu gaguejei, se eu não me engano, eu gaguejei até na hora da oração. Eu comecei a gaguejar, eu não sabia. Meu amigo, acho que só teve uma que foi, que deu bom assim, entre aspas, deu bom. Que eu não errei tanto. Mas eu tenho que praticar demais. Isso, demais. Mas é isso, eu não sei quantos minutos de vídeo deu. E é isso que eu queria passar pra vocês. Eu tava indo lá e pensei em gravar esse vídeo. Então é isso, né? Eu espero melhorar, né? Começar a poder falar mais, até meio que na câmera eu não consigo falar direito. Às vezes o vídeo tem muito corte, porque tem hora que eu paro de falar e fico pensando o que falar. Mas é isso, obrigado pelo seu tempo que me assistindo. E o meu segredo é Jesus Cristo. Quando eu vencer na vida, saiba que foi Jesus Cristo que me colocou lá. E é isso, galera. Deus é o segredo. Confie nele, pois logo ele virá. E que ele esteja com você e sua família sempre. Tchau, galera. Deus te ama.